Solicitado pelo cliente fazer um diagnóstico de funcionamento nesse motor, porém fui lá para poder verificar e o carro não entrava em funcionamento. O carro estava parado há em média 2 anos e o motor não entrava em funcionamento. O motor de partida estava travado, né? O carro teve que vir de reboque. A gente verificou também que a bomba de combustível também estava travada, ou seja, o carro muito tempo parado, alguns componentes podem travar, sim, isso é normal. Sou Guilherme Dias, especializado em injeção eletrônica e diagnóstico avançado de motores. Esse carro tem uma mecânica muito simples, é muito tranquilo de fazer uma avaliação e diagnóstico de motor desse veículo. É um motor 1.0, bem simples, a injeção dele é bem simples, não deu muito trabalho para fazer a análise desse motor. A partir daqui não precisou trocar nada, substituir nada, estava mesmo travado em função do tempo, foi só feita uma limpeza e a montagem no lugar. Correia dentada, a situação da correia, não sei se está dando para ver, isso acontece muito, principalmente se o veículo ficar muito tempo parado, né? Aqui. Então, um risco muito grande aqui. Infelizmente, essa correia vai ter que ser trocada. Vamos verificar o tensor. Mas aqui não tem jeito, tem que ser substituída. E a princípio, o diagnóstico de funcionamento desse veículo era anel de segmento. Vamos fazer a substituição do jogo de vela e fazer uma revisão de injeção básica aqui. Esse cabeçote já foi feito retífica nele, né? Já está marcado aqui. E um detalhe importante são as válvulas aqui, ó. Todas as 4 válvulas são uma diferente da outra. É interessante observar aqui o seguinte, às vezes o profissional não observa esses detalhes aqui, ó. No meu caso, por exemplo, estou fazendo uma manutenção que não tem nada a ver com cabeçote, entre aspas, de certa forma, vou passar do orçamento para o cliente, mas não vamos mexer no cabeçote. Porém, existe essa observação aqui, ó. Uma falha boba, uma falha de observação pode nos gerar uma dor de cabeça muito grande e gerar uma dor de cabeça para o cliente muito grande. E no final das contas, às vezes o mecânico profissional não consegue descobrir e o cliente acha que o mecânico está passando ele para trás. Então isso acontece muito e é importante demais atentar para alguns detalhes. Nesse caso aqui já verifiquei, não tem problema, as válvulas são todas do mesmo tamanho, pode apresentar algum problema em vedação. Porém aqui ainda visualmente e mecanicamente não foi encontrado nenhum problema aqui com relação ao cabeçote. Isso aqui pode deixar o cara na mão, isso aqui pode deixar o proprietário, quem tiver conduzindo o veículo aí, em alguma situação difícil, em alguma situação complicada. Porque você imagina só, se uma mangueira dessa aqui rompe, esse carro pode entrar em superaquecimento, aí que entra a segurança de quem está dentro do veículo. Para conseguir outra mangueira dessa, dependendo da situação que ele tiver, é difícil. A água vai em todo embora e ele não vai conseguir andar com o carro. Então é sempre bom verificar isso aqui, ó, custa barato e vale muito a pena substituir essas mangueiras aqui em alguma intervenção que não tem nada a ver com isso aqui. Aqui tem que ser trocado, porque essa mangueira já está muito inchada aqui, ó. Ela não vai suportar a pressão e a temperatura de funcionamento, não. A vela desse carro tem 3 velas diferentes aqui, ó. Situação complicada também para o funcionamento do motor, né? Às vezes é a coisa simples que pode fazer um motor funcionar totalmente irregular. Então aqui, ó, referente a outros sistemas, no caso aqui do cabeçote ainda, que é o alojamento dos tuchos. E aqui, ó, a gente tem um exemplo dos tuchos aqui, ó. Esse aqui, ó, tá travado. Esse aqui tá limpo já, eu já fiz a limpeza dele, ó. Ele movimenta, ok? Aqui é um tucho aberto para fazer a limpeza. Eu precisaria estar fazendo isso aqui, depende. É igual eu havia falado, isso aqui é para poder garantir o funcionamento do sistema por completo, entendeu? Às vezes uma falta de observação simples, nesse caso aqui, eu não ia limpar o tucho, por exemplo, ia montar, poderia me dar uma dor de cabeça muito grande. Às vezes o carro podia funcionar muito pior. Essas pastilhazinhas estão desgastadas um pouco, os balancinhos também. O problema é que a gente está vivendo num tempo agora um pouco complicado. Deixa eu virar aqui. Um tempo mais complicado. E fazer 100% do que deve ser feito, às vezes fica um pouco apertado. A gente tem que entender as condições agora de todo mundo. E no caso eu estou fazendo o possível aqui, o melhor do que eu posso para poder garantir o sistema funcionando em perfeito estado. Garante 100% o funcionamento do sistema, né? Porém, as outras coisas têm que ser feitas e vai ser feitas durante o decorrer do tempo. Eu vou conversar com ele, né, e falar com ele da seriedade que ele tem que ser feito as outras coisas aqui. Eu estou fazendo o possível para que ele rode com o veículo
100% seguro, mas, contudo, tem outros sistemas que precisam ser avaliados aí. Aqui, ó, é o sistema de arrefecimento, por exemplo, sistema de freio, né, os selos do motor aqui, ó, de água. O carro está 2 anos parado, então fica complicado. Para mim passar um lançamento 100% desse veículo aqui, fica um pouco puxado. É o que tem que ser feito, é o correto, garante totalmente o meu trabalho. Mas a gente tem que entender também a situação que a gente está passando agora. O carro aqui foi a borra de óleo, tá, que causou todo esse problema no carro. Aqui a gente vê, ó, tem bastante borra aqui. Aqui no sistema, por fora não aparece muito, mas a gente desmontando, né, as válvulas aqui, os tuchos, por exemplo, a gente consegue ver uma quantidade de borra grande aí, tá? Que tem causado, que causou na verdade o dano do carro aí. Os pistões estavam totalmente comprometidos com borra de óleo. Tá vendo agora num tempo que tem muitos carros parados, muitos veículos estão ficando parados nas garagens. É sempre bom funcionar o veículo, né? Justamente por causa do que está acontecendo aqui. Existe um grande problema aqui em função das borras de óleo, né? O carro ficou parado por 2 anos, é muito tempo, né? Não é o caso de agora, mas é sempre bom funcionar o veículo, né? Por causa, por exemplo, do que está acontecendo com o tucho aqui agora. Para que não trave, não dê problema depois que o carro fica muito tempo parado, você vai funcionar, o carro começa a falhar, começa a dar algum tipo de problema. Então é sempre importante funcionar o carro a cada 4 dias ou uma semana aí no mínimo. Os veículos que tem essa polia aqui, ó, que ela solta, né, do conjunto, é a polia que faz a leitura aqui, ó, do sensor de rotação. Um detalhe importante também é esse detalhe aqui, ó. Esse dente aqui, ó, tá um pouco amassado ali, ó, tá danificado. Isso pode gerar problema pro ponto do motor, tá? Pouca coisa, mas que pode influenciar na leitura. Ou seja, ela vai ficar fora da posição que ela deve ficar e vai causar erro na leitura do sensor de rotação aqui. Devido ao posicionamento dela aqui no eixo virabrequim, dependendo do jeito que ela é posicionada aqui, a gente aperta o parafuso, ela pode virar um pouquinho e acaba enjambrando ela e danificando aquela janelinha lá na hora de fazer a fixação do parafuso. O carro já está finalizado, já fazer a leitura agora através do scanner para verificar como é que está o funcionamento do carro. Esse aqui é um aparelho que a gente utiliza, já está conectado aqui, está conectado na tomada. Esse aqui é um aplicativo, né, do aparelho que a gente utiliza via Bluetooth. A gente vai fazer a leitura, verificar como é que tá os parâmetros, resetar os ajustes e liberar para o cliente.